A temporada da Premier League acabou, pessoal, e agora vamos para o último programa dessa temporada do resumo da rodada. Rodada 38 aconteceu no último domingo, com todos os jogos simultaneamente ali, as 10 partidas da rodada. Vamos falar dos resultados, como que ficou a tabela, como que ficou distribuído as vagas para a próxima edição da Champions, Europa League, Conference League. Claro, falar também sobre alguns assuntos pertinentes da rodada e com certeza fique aí no aguardo, porque vai ter mais vídeos para a gente resenhar ao longo dos próximos dias. A temporada acabou, mas aqui no canal a Premier League segue mais viva do que nunca, tá? O campeonato vai, claro, entrar no seu recesso, mas vários conteúdos vão rolar por aqui, vários assuntos a gente vai abordar aqui, mercado da bola, central do mercado, vamos falar das equipes, como que foi a temporada, o que esperar para o futuro das equipes da Premier League. E é claro que eu conto com o seu like. O seu like é muito importante, a sua inscrição do canal também, e a gente vai aqui resenhar para falar sobre esse resumo da rodada, os resultados e principalmente a tabela, como ficou. Então, sem mais delongas, vamos lá para o nosso resumo. Eu vou compartilhar minha tela aqui para a gente tratar dos resultados que aconteceram no último final de semana. Aqui, vamos passar aqui, ó que maravilha. Eu estou só colocando aqui para a gente, ó. Bournemouth e Leicester 2-0. Vitória do Bournemouth. Tivemos todos os jogos ontem ao meio-dia, no domingão. Então, Bournemouth com 2 gols do Semenyo, 11 gols do campeonato para o Semenyo. Boa temporada do ganês com a camisa do Bournemouth. Bournemouth encerrando o campeonato com vitória para cima do rebaixado Leicester por 2-0. O City venceu fora de casa o Fulham por 2-0 com o belo gol do Gundogan, hein? Gol de bike ali, muito bonito o gol do Gundogan, ele que foi importante aí na vitória do City, inclusive o Guardiola esperando por dias melhores, já que ficou a temporada sem título, assim como foi a primeira dele lá em 2016 e 2017. O West Ham conseguiu também uma boa vitória, 3-1 para cima do Ipswich Town, que também está rebaixado. Tivemos o Liverpool no jogo festivo, o jogo da entrega da taça, o Liverpool fazendo a festa. Nesta segunda-feira teve passeata lá em Liverpool, né? Teve carreata com a festa do título, aquela festa que não teve na pandemia, quando o Liverpool ganhou a última conquista, né, com o Klopp. Então foi em dose dupla, o Liverpool comemorando o título, empatou em 1-1 com o Crystal Palace, com o Salah marcando, o 29º gol dele, inclusive, né? O Salah, que depois a gente vai falar dele, ganhando vários prêmios individuais na temporada da Premier League. O Manchester United, em clima de, podemos dizer assim, ressaca moral, encerra a temporada com vitória para cima do Aston Villa, encerrando um longo jejum, em 7 jogos sem ganhar, e voltou a vencer na Premier League e tirou o Aston Villa da Champions League. Vitória por 2-0 do Manchester United, importante aí com o Diallo e o Eriksen marcando os gols do Manchester United. Tivemos o Newcastle perdendo em casa, hein? O Everton conseguiu aí marcar e vencer por 1-0, gol do Alcaraz. Interessante resultado para o Everton, que consegue uma grande honraria, evitar o rebaixamento e agora vai remodelar todo o seu elenco, várias saídas. A gente vai contando aí ao longo da semana o que as equipes estão fazendo, tá? Mas já tem muitas mudanças já tem clube anunciando saídas, já estão pensando em contratações, vai ser bem legal. O jogo que nós transmitimos ontem no canal, Chelsea 1, Nottingham Forest 0, o Forest tinha tudo para conseguir a vaga na Champions. Seus adversários rivais ali na luta pela Champions perdeu, mas não fez o dever de casa e vai se contentar com a Conference League, porque o Chelsea estará na Champions, porque venceu com o gol de Colville no segundo tempo, vitória por 1-0. O Arsenal despediu da temporada vencendo o Southampton por 2-1.
o Odegaard marcando o gol do Arsenal, um dos gols do Arsenal, né? O time do Southampton rebaixado, pior campanha do campeonato, 12 pontos apenas. E o Brighton, hein? Carimbando a faixa do Tottenham. Tottenham que está aí celebrando o título de Europa League, recebeu o time do Brighton e perdeu de virada 4-1 para o Brighton. Campanha também bastante legal do Brighton. E o Wolverhampton ficou em 1-1 contra o Brentford, né? No jogo também da rodada. Ó, como que ficou a tabela de classificação? Hoje a live vai ser objetivo, eu quero falar um pouquinho mais sobre a classificação, não vou passar de jogo a jogo, porque foram jogos simultâneos, eu acabei acompanhando apenas um jogo, o jogo que eu fiz aqui no canal, a live, e acompanhei ali os melhores momentos do Manchester United e do Aston Villa, que foi o jogo que teve expulsão do Dibu Martínez e tudo mais, possível despedida do Dibu Martínez, hein, que pode estar deixando aí o time do Aston Villa para jogar na Arábia Saudita, hein? Situação do Dibu Martínez e algumas outras mudanças também no elenco, tá? Porque o Aston Villa não conseguindo a Champions vai ter que abrir mão de algumas coisas dentro do seu elenco e pode haver mudanças, hein? Uma delas é o Rashford. Não vai ficar no Aston Villa, vai retornar ao Manchester United e aí o Manchester United vai ter que se virar com o Rashford, já que o clima dele com o Rubem Amorim não é bom, né? E o Manchester United deve buscar alguém para negociar o Rashford. Vamos ver aí como vai ser o andar da carruagem durante a intertemporada, né? Durante o período de férias e com o mercado aberto. Vamos à classificação aqui, ó. Ó que legal, ó. Liverpool com 84 pontos, campeão, super com super festa, com justiça. O Liverpool, depois que ganhou do Tottenham, não ganhou mais, né? Foram 2 derrotas e 2 empates naquele ritmo de férias mesmo. O Liverpool abriu uma vantagem muito grande desde novembro na Premier League e desde lá nunca mais foi superado por ninguém. O Liverpool com 84 pontos, 25 jogos, 9 empates e 4 derrotas. O Arsenal, segundo colocado, 74 pontos. O City, na terceira posição, com 71. O Chelsea, quarto colocado, com 69 pontos. Consegue a vaga na Champions, assim como o Newcastle, com 66 pontos, na quinta colocação. O Aston Villa, o sexto, com 66. Nos critérios de desempate, o Newcastle com o melhor saldo de gols acabou aí ficando na quinta colocação. O Forest, sétimo colocado, com 65 pontos. Uma campanha muito boa do Forest, mas perdeu o gás no final. Ficou ali durante muitas rodadas, 13 rodadas na terceira colocação, mas acabou perdendo aí em frente nas últimas rodadas e viu o sonho da Champions escapar das mãos. Uma pena, mas é uma campanha histórica do Forest, que termina na sétima colocação e jogará a Conference League na próxima temporada. O Brighton, oitavo colocado, 61 pontos, campanha muito concisa, muito regular. Foram 16 vitórias, 13 empates e 9 derrotas, com 62 gols marcados. O time do Brighton muito bem na oitava colocação. O Bournemouth, nono colocado, com 56. O Brentford, décimo colocado, também com 56. O Fulham, 11º colocado, com 54 pontos. O Crystal Palace, que estará na próxima edição da Europa League, campeão da FA Cup, 12º lugar, com 53. O Everton, 13º lugar, com 48. O West Ham, 14º, com 43. Manchester United, 15º colocado com 42, uma lástima o Manchester United, pior campanha de sua história na Premier League, perdeu a vaga na Europa League, vai ver o Tottenham jogando a Champions e o Manchester United jogará apenas os campeonatos locais da Inglaterra na próxima temporada. O Wolverhampton, 16º colocado com 42 e o Tottenham, 17º com 38, 22 derrotas, apanhando ainda de 4-1 para cima do time do Brighton em casa. E o Tottenham faz sua pior campanha de Premier League na era Premier League, né? O Tottenham muito mal, consegue ter aí
uma mancha na sua história pela campanha ruim, né? Foi muito mal, mas conseguiu aí o prêmio de consolação que vai jogar a Champions League e vamos ver como o elenco do Tottenham vai ser montado e se o Ange Postecoglou mesmo vai permanecer no cargo. E rebaixados, os mesmos de sempre, já há 8 rodadas atrás, 7 rodadas atrás, já víamos as definições, já tínhamos essas situações acertadas. Leicester, 25 pontos, 18º, 19º, o Ipswich com 22 e o Southampton, o último colocado, com apenas 12 pontos. Claro que teremos na próxima edição da Liga dos Campeões 6 times: Liverpool, Arsenal, City, Chelsea, Newcastle e o Tottenham, campeão da Europa League. Na situação de Europa League, Aston Villa e Crystal Palace. Crystal Palace vai disputar a sua primeira edição de Liga Europa de sua história. Primeira vez que o Crystal Palace vai jogar uma competição europeia. Isso é fantástico para o time do Crystal Palace, muito bem treinado pelo Oliver Glasner. E a Conference League ficará com o Nottingham Forest, com a 7ª colocação. O Forest com 19 vitórias, ainda conseguindo uma vaga importante, né? O Forest com uma campanha muito respeitada, uma campanha muito boa, mas nos últimos jogos deu uma boa decaída, né, pessoal? Não foi fácil aí para o Forest, que começou ali da rodada do dia 5 de abril para cá. Nós tivemos aqui o Forest perdendo para o Aston Villa, depois ele perde para o Everton, caindo para 4º lugar. Ele ganha do Tottenham de 2-1 e mantém na 4ª colocação, mas a derrota para o Brentford em casa deixa o time na 6ª colocação. Aí vem de 2 empates. Empate com o Crystal Palace, mantém o time na 6ª colocação. E o mesmo valeu. Empate para o Leicester em casa. Também pontos pontos perdidos ali com muita dor no coração, né? Muito vacilo do Forest. Empatou com o Leicester já rebaixado 2-2. Depois ganhou do West Ham. Manteve-se em 7º. E aí, com essa derrota para o Chelsea, se manteve em 7º, né? Aí você vê, né? Quantos jogos são, né? Aqui, você pega 9 jogos, né? Daqui da primeira derrota de abril para cá, o Forest perdeu 4 jogos, empatou 2 e ganhou 2. São 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 jogos. E dos 8 últimos jogos da 30ª rodada para cá, o Forest ganhou apenas 2 e, infelizmente, pagou o pato por isso, né? Acabou ficando com essa situação bastante delicada, mas é assim, é um prêmio de consolação, mas para uma temporada que ninguém esperava que o Nottingham Forest conseguisse atingir uma vaga europeia, né? Depois de ter lutado na temporada passada até a última rodada, evitar o rebaixamento, tomou gancho, né? Perdeu pontos por conta de fair play financeiro da Premier League, né? Foi bem difícil a temporada passada do Forest, foi uma temporada de sobrevivência e nessa temporada é uma temporada de consolidação. O time se consolida de uma forma muito boa, muito positiva e ao mesmo tempo manda um recado também para a Premier League. E agora vamos ver se mantém a regularidade, né? A regularidade que eu digo vai ter mais uma competição no calendário para o Forest, além da que eles vão disputar na próxima temporada, com Premier League e as Copas Nacionais, né? Copa da Liga e Copa da Inglaterra. Então vamos ver como que o Forest vai tratar disso, como o Forest vai administrar um calendário um pouco mais apertado com mais jogos e se também vai perder peças, né? Porque tem sido alvo aí de várias especulações. Murilo sai muito em alta, o Morgan Gibbs White também sai muito em alta, o Elanga também saindo de uma boa temporada, principal assistente do time. Enfim, é um Forest que mostra que tem bons jogadores, tem um elenco interessante e que ao mesmo tempo vai ter que cuidar aí com o assédio do mercado, né? Para ver se consegue manter seus jogadores. Eu acredito que Morgan Gibbs White não fique, né?
é o primeiro ponto ali do Forest que a gente vai ver a respeito do interesse do City, né? No Morgan Gibbs White, vamos ver como ele vai lidar com isso, né? O próprio dono do Nottingham Forest, né? O grego multimilionário que invadiu o campo, né? E tudo mais. Como ele vai também agir no mercado em termos de reforços, né? Uma situação bastante complicada aí, né? Do Evangelos Marinakis, que vai ter que buscar aí uma solução para o mercado também, reforçar esse time e ver se o trabalho do Nuno Espírito Santo dê ainda mais liga e que busque também manter aí resultados consistentes na próxima temporada, né? Então vamos acompanhar como que vai ser isso, né? Mas é uma situação do Forte que a gente tem que falar aqui, né? É o time que caiu demais. O Aston Villa tinha tudo para conseguir essa vaga na Champions, encarando o Manchester United aí com um time misto na última rodada, mas acabou perdendo o jogo e não podia perder, né? E assim, fica complicado. O Aston Villa precisava da Champions para manter o orçamento pesado para a próxima temporada, para buscar novos jogadores. E agora vai ter que dar um passo atrás, né? E esse passo atrás por exemplo, não ter o Rashford no elenco, que é um jogador que o Aston Villa teria que pagar 40 milhões ao United para ter em definitivo o jogador. E já não vai fazer isso mais, né? Tá saindo, né, do Aston Villa, tá voltando ao Manchester United, onde ele não tem futuro incerto, onde ele tem futuro incerto, perdão, onde ele deve ser negociado por conta da crise que ele teve com o Rubem Amorim na primeira parte da temporada, antes do próprio mercado de janeiro abrir, né? Acho que o Rashford e o Rubem Amorim já entraram em rota de colisão já quando o Rubem Amorim chegou em novembro e não se manteve no United, acabou sendo emprestado no Aston Villa, fez uma boa segunda metade de temporada no Villa, com jogos consistentes, mas vamos ver o que vai acontecer com o Aston Villa em termos de montagem de elenco, mas é uma temporada que fica, né, numa lamentação, porque tinha tudo para conseguir a vaga, né? O Aston Villa dependia de um resultado negativo de um de seus concorrentes, que acabou sendo o Newcastle. O Newcastle perdeu para o Everton em casa, um jogo totalmente inesperado. Newcastle caiu diante do Everton e só está na Liga dos Campeões porque no critério de desempate com o Aston Villa leva melhor no saldo de gols. Agora para o time do Villa, vamos ver como que vai ser a montagem desse time, mas é manter esse padrão. O Aston Villa, que jogou a Liga dos Campeões essa temporada, foi eliminado nas quartas de final para o Paris Saint-Germain e que agora vai ter aí uma temporada de Europa League, e claro que vai dar foco à competição, porque é importante, né? Como eu disse, a Europa League, o título, ele te dá a oportunidade de jogar a Champions League, ou seja, você não precisa ter por meios da Premier League para conseguir jogar uma competição europeia, mas a Premier League é um campeonato muito importante e o Aston Villa vai olhar com muito carinho, sem sombra de dúvidas. Com relação ao Newcastle, volta a disputar a Champions League pela segunda vez em 3 anos, né? Ótimo trabalho do Ed Howe. O time do Newcastle, por mais que tenha perdido os 2 últimos jogos, perdeu para o Arsenal e perdeu para o time do Everton, consegue a vaga. Foi um time que foi muito consistente, conseguiu uma boa série de vitórias ao longo do campeonato, chegou a ficar 9 jogos sem perder. Isso, por uma briga de competição europeia, é muito importante. Então é muito positiva a temporada do Newcastle, ainda mais que ganhou uma Copa da Liga Inglesa, encerrando um jejum de 70 anos sem título major, né? Título de elite no futebol inglês. O Newcastle ganhando uma Copa da Liga Inglesa, batendo o Liverpool na final. Então é uma temporada bastante interessante. É uma temporada típica na Inglaterra de várias quebras de tabus, né? O Crystal Palace ganhando seu primeiro título major na sua história, né? Em 120 anos de
de fundação do clube, né? Ganhando a Copa da Inglaterra para cima do City, o Newcastle também encerrando um longo jejum aí de décadas sem ganhar nada, o Tottenham também ganhando um título depois de 17 anos, né? Que é a Europa League, o primeiro título europeu do Tottenham em 41 anos, então muita coisa rolou nessa temporada como algo positivo, né? Então, muito interessante a gente tratar disso, né? Então, para o Newcastle é um ótimo prêmio jogar a Champions e também, claro, é um sinal de você tentar manter o máximo dos jogadores possível no seu elenco e também reforçar para a próxima temporada. O Dan Burn foi a primeira novidade do mercado, renovando o contrato com o Newcastle, o experiente zagueiro do inglês, né, que inclusive sendo convocado para a seleção inglesa já com mais de 30 anos, ele renovou com o Newcastle para ficar mais uma temporada. O Chelsea, entre aos trancos e barrancos, de muita oscilação, um elenco jovem, o elenco mais jovem conseguiu uma vaga europeia, né? Na história da Premier League, uma média de 24 anos de idade, né? Um time muito jovem do Chelsea consegue um feito interessante, vai voltar a disputar uma Liga dos Campeões, estava já algumas temporadas sem disputar a competição e consegue com um ótimo trabalho do Maresca e com a promessa de que os jovens que virão possam aí dar uma encorpada no time. Eu falo do Kendrick Pais e do Estevão. O Estevão que vai chegar ao Chelsea após a disputa do Mundial de Clubes com o Palmeiras. Ele joga com o Palmeiras o Mundial de Clubes, né? E depois vai se apresentar ao time do Chelsea, juntamente com Kendrick Pais, que é a novidade, né? E o Dario Essugo, que é o outro jogador que está vindo para o Chelsea, mais um meio-campista, né? Vindo do esporte, emprestado ao futebol espanhol, estava jogando no Las Palmas, né? Então, são esses primeiros reforços do Chelsea que acredito eu, vai tentar buscar um 9 no mercado. Acho que o Nkunku não joga mais pelo Chelsea, não participou do jogo contra o Forest. Foi uma contratação cara. O Christoph Nkunku, que acabou não dando liga, a primeira temporada dele muito assolada por lesões, e nessa atual, agora recém-terminada, oscilando demais. Eu acho que o grande desafio do Chelsea é buscar um 9 para dar corpo para esse time e dividir a responsabilidade com o Cole Palmer, né? Até porque o Cole Palmer ficou ali muito tempo sem marcar gol, entre janeiro e maio sem marcar gols na Premier League, e isso também acabou fazendo com que o Chelsea oscilasse demais, né? Desde a metade da temporada para cá, em competições locais, né? Principalmente na Premier League. Então vai ser importante para o Chelsea também. O City, numa temporada totalmente atípica, depois de 4 títulos seguidos, viu um núcleo de jogadores não conseguir corresponder à altura, teve a saída do Kyle Walker, teve as quedas de produções de seus principais jogadores, Phil Foden, o próprio Haaland também, teve lesões, De Bruyne se despedindo, mas também uma temporada que já não era mais do De Bruyne, até a temporada passada, tá? O De Bruyne também ficou muito tempo lesionado, o De Bruyne se despediu do City, vai sair, tudo indica que ele possa ser jogador do Napoli, né? O Gundogan chegou, mas também não correspondeu à altura. A defesa do City batendo cabeça o tempo todo, muitas falhas defensivas. É um City que tomou muito gol no campeonato, né? É um City que termina o campeonato tomando 44 gols, a maior média de gols sofridos do City desde que o Guardiola chegou no clube. Então, realmente, isso é um ponto a se destacar de forma negativa. O Phil Foden, que era o grande nome do time, desapareceu nessa temporada muito mal, e isso passa muito por conta desse problema que o Phil Foden teve na temporada. Começou a temporada devagar, chegando a falar de esgotamento mental, de cansaço, de estresse, né? E ansiedade. Então vai ser uma situação complicada. Acho que os principais líderes desse time do Liverpool acabaram não tendo uma temporada ótima, né? Bernardo Silva também muito abaixo. Não se sabe como que vai ser o futuro do Bernardo Silva, se vai ser negociado ou não. Enfim, é um time do City que
trouxe jogadores no meio da temporada que vão ter agora uma pré-temporada para poder ter uma melhor imersão e, claro, com os jogadores que devem chegar. Estão falando aí do Morgan Gibbs-White e também do Tijani Reinders, jogador do time do Milan, né? Mais um meio-campista aí para encorpar esse time do City que perde o De Bruyne e vai atrás aí de peças de reposição, né? O Arsenal com a promessa de dias melhores, de ganhar títulos, terceiro vice seguido na Premier League e, claro, agora com a possibilidade de reforçar a boa base que tem. Essa que é a verdade. Perde o Jorginho para o Flamengo, já em final de contrato, traz o Zubimendi, que deve ser anunciado aí em breve, né? É um jogador da Real Sociedade, já tem um acerto. E aí o sonho de trazer um Real 9 para esse time, para fazer com que o Arsenal divida a responsabilidade com os jogadores lá na frente, né? Principalmente para o próprio Saka, com o Martinelli, com o Kai Havertz. Enfim, é um time que tem possibilidades aí de evolução na próxima temporada. É um time que tem uma defesa muito forte, é um time que tem um ótimo goleiro, tem bons meio-campistas, e com a chegada do Zubimendi vai trazer mais um preenchimento ali para o meio. O Kai Havertz se contratando o 9, sendo o Gyökeres aí, o grande alvo do Arsenal. O Kai Havertz vai ter uma função de meio de campo para ajudar mesmo a dividir as responsabilidades com o próprio Odegaard. Então vai ser interessante para o Arsenal, mas precisa voltar a ganhar títulos, né? Lembrando que o Arsenal não ganha títulos já completando quinta temporada já sem título. O Arteta sabe disso, a pressão é alta por ganhar algo na próxima temporada. Vamos ver como que o Arsenal vai se performar. E o Liverpool vivendo uma lua de mel com a sua torcida. Isso é muito legal de ver. O Salah eleito aqui, ó, MVP, Player of the Season, Golden Boot e Playmaker Award. Olha só, ele é o primeiro jogador da história da Premier League a ganhar esses 3 prêmios numa única temporada. O jogador da temporada, o craque da temporada, o prêmio de artilheiro com 29 gols e 18 assistências e o Playmaker, né, que é o prêmio do garçom, né? É o cara que cria jogadas, né? Então, o Salah dominando a premiação individual do Liverpool e com promessas, hein? Eu falo assim, promessa que eu falo de reforços importantes, né? O Frimpong está em vias de assinar, o Kerkes pode chegar para a lateral esquerda e olha, a grande cereja do bolo para esse Liverpool, hein? Olha, e essa aí foi uma bomba no final de semana, que é a situação do Florian Wirtz. O Florian Wirtz pode chegar ao time do Liverpool como a contratação mais bombástica da janela. O Florian Wirtz que está querendo deixar o Leverkusen, né? O Leverkusen que foi vice-campeão na Bundesliga nessa temporada, mas conquistou a Bundesliga na temporada passada de forma invicta. O Xabi Alonso deixou o Leverkusen para assumir o comando do Real Madrid, com a saída do Ancelotti, né, que assumiu o comando da seleção brasileira, inclusive já apresentado e já convocou a seleção já nessa segunda-feira. E agora o time do Leverkusen tenta negociar com o Liverpool o valor de transferência, porque já existe um acerto verbal de contrato, né, de salário e tempo de contrato do Florian Wirtz com o Liverpool. Então a promessa do Liverpool é de investimento alto e a contratação deve sair assim acima dos 100 milhões de euros, se tratando de Florian Wirtz. E o Salah aí conseguindo mais uma temporada sensacional na sua carreira. É muita coisa que rolou, muita coisa bacana na última rodada, mas temos essas definições que a gente está falando aqui. Agora, vamos aqui para os números finais da temporada. Ó, vamos destacar aqui o Salah com 29 gols, artilheiro do campeonato, e jogou 38 jogos, tá? Participou de todos os jogos. Muito importante aí o Salah na artilharia, né? Então você pega ali o top 5 de artilharia, aqui, ó. O Alexander Isak, segundo colocado com 23, o Erling Haaland, terceiro colocado com 22, o Brian Mbeumo com 20 gols, muito boa campanha de Mbeumo e interessa ao Newcastle, importante falar. O Chris Wood com 20 gols no Forest,
grande marca do Chris Wood, maior marca da carreira dele de artilharia na Premier League, ele que jogou em vários times do futebol inglês, inclusive no Newcastle. O Issa do Brentford também com 19 gols, muito importante aí o Issa sendo um jogador parceiro do Mbeumo no ataque ali do Brentford. O Ollie Watkins do Aston Villa com 16 gols, o Matheus Cunha com 15, grande campanha, baita temporada do Matheus Cunha, vai ser reforço do Manchester United, só falta o anúncio oficial. O Cole Palmer com 15 gols também, uma temporada um pouco abaixo em termos de número da sua primeira de estreia com o Chelsea, mas muito destaque, segue sendo o cara de destaque do Chelsea. E o Mateta, o atacante francês do Crystal Palace, com 14 gols, né? Muito legal a gente ver aí o Mateta sendo um jogador importante no cenário da Premier League, né? Nas assistências, o Mohamed Salah com 18 assistências, o Jacob Murphy, ponta esquerda do Newcastle, com 12, o Elanga também, o atacante do Nottingham Forest, com 11 assistências, o Bruno Fernandes, na campanha desastrosa do Manchester United, com 10 assistências e marcou 8 gols, uma campanha muito boa do Bruno Fernandes, apesar da trágica temporada do Manchester United, foi o único destaque desse time do Manchester United em uma temporada para esquecer. O Dansgaard do Brentford, o garçom do time, 10 assistências. O Anthony Robinson, esse lateral esquerdo vai ser cobiçado por muitos times da Inglaterra, o norte-americano. O Anthony Robinson, 10 assistências para ele, está no meu time da temporada. O Morgan Rogers também, grande temporada do Rogers, 10 assistências para ele. O Saka marcou essas 10 assistências antes da lesão dele, cara. Depois disso, ele teve poucos jogos, mas está entre os maiores garçons da temporada da Premier League, assim como o Son com 9 e o Jarrod Bowen com 8. O Jarrod Bowen também, outro jogador que tem sido um grande artilheiro aí pro time do West Ham. A campanha ruim do West Ham. E no goleiro da temporada, quem ganhou a luva de ouro foram 2 goleiros, o Raya e o Cels, porque eles tiveram 13 clean sheets na temporada. Então, bem legal aí o Davi Raya com 13 jogos sem sofrer gols, assim como o Matt Cels, dividindo ali o posto de goleiro da temporada, o Golden Glove da temporada, mas destaque também para o Pickford do Everton, 12 jogos sem sofrer gols, o Dean Henderson, goleiro ex-United, que fez uma campanha linda com o Crystal Palace nessa temporada, com 11 jogos sem sofrer gols, o Robert Sanchez do Chelsea com 10, o Ederson do City também com 10, o Alisson com 9, o Onaná com 9, o Kepa com 8 e o Emiliano Martínez, o Dibu Martínez com 8 jogos sem sofrer gols, pessoal. E assim a gente encerra a nossa jornada de Premier League. Olha quanta coisa rolou, né? 9 meses de temporada, muita coisa, 38 rodadas, toda semana trazendo para você aqui um resumo, as opiniões e tudo mais, mas a temporada não acabou aqui. O canal segue com conteúdo, você vai poder desfrutar aí de análises, a gente vai fazer vídeos aí sobre os clubes, vamos ter nossas inserções de mercado da bola, vamos trazer também vídeos históricos, vamos fazer aí um trabalho legal e tem Mundial de Clubes, tá? Então temos o City, temos o Chelsea aí na disputa do Mundial de Clubes e o canal vai estar de perto aí acompanhando a jornada dos ingleses nessa disputa da FIFA no Mundial que será nos Estados Unidos daqui 2 semanas. Então eu agradeço demais a companhia de vocês durante essa temporada. Sem vocês eu não estaria aqui fazendo vídeo, por mais que seja ainda uma audiência muito baixa no canal. Eu faço isso com muita devoção, com muito amor, com muito carinho, por uma coisa que eu gosto e ter essa proximidade de vocês para a gente conversar sobre Premier League. Então é uma satisfação enorme para mim. Então, a todos vocês que tiveram nas lives, tiveram nos vídeos, comentando nos vídeos, ou você que não comentou nada, ou que você apenas foi impactado por um dos vídeos e gostou e se inscreveu no canal, eu fico aqui muito grato e feliz por ter feito parte do seu dia a dia, com conteúdo que é feito com a base de muito estudo, de muita leitura e, ao mesmo tempo, de muita dedicação. E espero cada vez mais aprimorar
e também trazer o melhor da Premier League para vocês. A temporada que vem promete ser muito bacana e claro que todo tem uma expectativa numa próxima temporada e a gente vai trazer aqui para vocês durante esse período sem jogos lá na terra do Rei Charles, mas com muito conteúdo para a gente analisar por aqui. Beleza? Agradeço demais a sua participação. Deixa o like, se inscreva no canal, ative as notificações. Bora resenhar bastante aqui, porque a temporada acabou, mas vai ter muito vídeo por aqui e eu conto muito com a sua audiência, beleza? Um forte abraço, tamo junto e até o próximo conteúdo. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.